Uma das apresentadoras mais famosas do Brasil acabou de se tornar alvo de um dos rumores mais comentados da televisão. Afinal, Angélica foi mesmo demitida da Globo? Nos últimos dias, notícias envolvendo aí o suposto fim do vínculo da apresentadora com a emissora se espalharam rapidamente. Teve gente falando em desprestígio, outros apontando baixa audiência, enquanto alguns chegaram até a dizer que a Globo estaria encerrando de vez um ciclo que durou quase 30 anos. Só que, como sempre acontece quando o assunto envolve grandes estrelas da TV, a história parece ser bem mais complicada do que as manchetes fazem parecer. Tanto que a própria apresentadora precisou se pronunciar sobre isso. Bom, vamos entender o que realmente aconteceu entre a Angélica e a Globo, né? Descobrir de onde que surgiu essa história aí da suposta demissão, conhecer os bastidores dessa mudança contratual que ela vem sofrendo e ver o que a própria apresentadora revelou sobre o seu futuro profissional, porque só se fala disso aqui na obra, tá? A demissão da Angélica. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. A Angélica é, sem dúvida, uma das apresentadoras mais marcantes da televisão brasileira nas últimas 3 décadas. Ela seguiu aquele caminho que era bastante comum nos anos 90, começou comandando programas infantis, conquistou o público e, conforme foi ganhando experiência e maturidade, migrou para o entretenimento, área em que acabou se consolidando como um dos maiores nomes da TV nacional. Aqui você pode fazer a sua bagunça, tudo que você quiser. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. E boa parte dessa trajetória de sucesso aconteceu dentro da Globo. Desde 96, na emissora, ela foi crescendo aos poucos, acumulando espaço, prestígio e programas importantes até alcançar o status que tem hoje. Por isso mesmo, a notícia de que a loira teria sido demitida pegou muita gente de surpresa, né? Depois de anos sendo considerada praticamente intocável, Angélica passou a aparecer cada vez menos na programação. Foi perdendo espaço na TV aberta, ficando mais restrita aos bastidores do Projac, até chegar ao ponto, né, de comandar apenas um programa na GNT, que registrava audiência bastante discreta, e segundo algumas informações, esse teria sido um dos fatores por trás de sua saída. Só que quando o assunto envolve grandes estrelas da televisão, as histórias raramente são tão simples assim, né? Diversas matérias começaram a afirmar que, na verdade, a Angélica não teria sido demitida. O que aconteceu seria apenas o encerramento de um contrato dentro de uma mudança no modelo de vínculo da emissora, que continuaria contando com trabalhos da esposa de Luciano Huck em projetos específicos. Já o jornalista Ricardo Feltrin, conhecido por acompanhar os bastidores da televisão e considerado aí uma das principais referências nesse tipo de cobertura, garante que a Angélica realmente perdeu prestígio dentro da emissora. E aí fica a pergunta, né? Será que a Angélica vai precisar viver apenas às custas do maridão ou ainda vai continuar recebendo um salário aí que a Globo deposita todo mês? Meus coleguinhas jornalistas, né? Eles estão... Eu entendo perfeitamente, assim, a Angélica se desvincula da Globo, a Angélica interrompe contrato com a Globo, a Angélica decide deixar a Globo, mas a verdade crua é que é a Globo que está dispensando uma das mais icônicas apresentadoras que ela teve nos últimos anos. O assunto começou a ganhar força quando recentemente começaram a surgir notícias indicando que o programa Angélica ao Vivo, exibido pela GNT no fim do ano passado, estaria com os dias contados. Segundo os rumores, a atração noturna poderia ser retirada da grade por causa dos baixos índices de audiência, que estariam inferiores do esperado. Mas a situação não parava por aí, né? As mesmas informações também apontavam que Angélica teria encerrado sua parceria com a Viu, a agência de influenciadores digitais ligada ao próprio Grupo Globo, e foi justamente a soma dessas notícias que fez muita gente acreditar que a apresentadora estaria perdendo cada vez mais espaço dentro da empresa onde construiu boa parte da sua carreira. A Globo rompeu o contrato que tinha com a Angélica por causa de produtos, né? Então a Globo tem contrato com várias pessoas ali dentro, vários famosos, atores, apresentadores, etc., alguns jornalistas, porque ela é a empresária desses artistas. E aí, o que causou o fim dessa relação entre a Angélica e Globo foi que a Globo chamou ela para interromper esse vínculo que eles tinham. Interromper antes da hora. Que era, Angélica, a gente vai ter uma propaganda e a gente vai pegar uma porcentagem, como empresário. Só que tem um problema. Com a Angélica fora do ar, o público não lembra. O público não lembrando, o empresário também não lembra. Então, veja, se a Globo não bota ela no ar, se a Globo deixa ela num canal que definhou, que não serve para mais nada, praticamente, que já tem uma boa história, gente, né? Então, nenhum anunciante tem interesse em ter a Angélica porque ela não está em evidência. Então, ela tem condições de ficar em evidência por si mesma, sem a Globo. Mas tem uma bela história, uma baita história pela TV brasileira, aí, passando também pelo SBT. É uma lenda, tá bom? Mas, de qualquer forma, demitiu, ela trabalhou 24 anos, saiu, ficou mais um pouco, e agora
saiu de vez. Quando essas notícias começaram a circular, muita gente correu para tirar conclusões. Teve quem disse aí, que falta de respeito aí com a Angélica, outros reclamavam que a Globo já não tratava seus apresentadores históricos da mesma forma que tratava antigamente, e comentários desse tipo começaram a se espalhar por toda parte. Só que a repercussão ficou tão grande que a própria Angélica resolveu se pronunciar para explicar o que realmente estava acontecendo. Antes de tudo, vale esclarecer uma coisa, tá? Oficialmente a apresentadora não foi demitida. O que aconteceu, segundo a versão divulgada, foi apenas o encerramento do contrato de exclusividade que ela mantinha com a Viu, a agência de influenciadores ligada ao Grupo Globo. Além disso, também chegou ao fim o vínculo por obra que existia para a primeira temporada do programa Angélica ao Vivo, exibido na GNT. Aliás, esse modelo de contrato por obra tem se tornado cada vez mais comum no mercado da televisão, principalmente entre profissionais que buscam mais flexibilidade para atuar em diferentes projetos. De acordo com as informações divulgadas, o encerramento desse vínculo específico teria acontecido justamente para dar mais liberdade comercial e artística à apresentadora, permitindo que ela tivesse então mais autonomia para definir os seus próximos passos na carreira. Um contrato de 1 ano com a Viu, esse contrato vai abordar esse período por obra, fica um adendo contratual dos gastos para ela receber por obra, mais o contrato unificado de 1 ano com a Viu. Só que como a temporada já terminou e a Globo optou, porque a previsão era que a Angélica começar a gravar a segunda temporada nesse primeiro semestre. Então esse contrato abordaria tudo isso. Mas por que foi encerrado? Como a Globo optou por colocar a próxima temporada da Angélica ao Vivo somente em setembro, eles falaram, não justifica ter um contrato longo, esse contrato a partir de maio com a Viu, já que ela vai estar fora do ar até dezembro. Então foi encerrado esse contrato com a Angélica até para dar mais liberdade comercial para ela, porque o contrato com a Viu prevê exclusividade. Então ela ficaria sem poder fazer absolutamente nada até setembro. Além disso, apesar de toda a especulação, a própria Angélica já deixou claro que continua mantendo uma boa relação com a emissora, e os indícios apontam justamente nessa direção. Segundo informações publicadas pela coluna Play do jornal O Globo, a alta cúpula do canal teria decidido renovar o programa da apresentadora na GNT. Ou seja, ao contrário do que muitos imaginavam, a atração não estaria chegando ao fim. Com isso, o programa comandado pela loira deve ganhar uma segunda temporada na TV por assinatura. Inclusive, os novos episódios já estariam sendo planejados para estrear no segundo semestre desse ano. Mas como surgiram muitas versões diferentes para a mesma história, a Angélica resolveu colocar um ponto final nas especulações. A apresentadora usou as redes sociais para esclarecer a situação e explicar exatamente o que estava acontecendo com a sua carreira. Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou um longo desabafo detalhando os fatos e tentando acabar de vez com as dúvidas aí que surgiram após toda a repercussão envolvendo o seu nome. Pelo visto, hoje resolveram me colocar no centro de algumas notícias que não são verdadeiras. Só para esclarecer, eu não tenho contrato fixo com a Globo há alguns anos. Minha relação com a emissora acontece por obra, de acordo com cada projeto. No caso da Viu, o contrato estava ligado ao período de exibição do programa. Sempre gostei de conduzir minha carreira dessa forma, com liberdade para escolher os projetos das quais quero fazer parte, construir novas parcerias e seguir caminhos que façam sentido para mim naquele momento. No desabafo, a Angélica explicou que o encerramento do vínculo com a agência de marketing já era algo previsto desde o começo. Segundo ela, aquele acordo comercial estava diretamente ligado ao período em que o programa permanecesse no ar, então o fim do contrato fazia parte do planejamento natural. E uma coisa que chamou a atenção foi que nas entrelinhas a apresentadora também deixou a impressão de que ela está aberta a novos caminhos profissionais, tá? Talvez isso signifique uma oportunidade em outra emissora, talvez um projeto independente, quem sabe até investir mais forte no digital, em plataformas como o YouTube. Mas difícil saber neste momento, O que parece claro é que a Angélica vive uma fase diferente da carreira. Hoje ela está bem mais livre aí para avaliar propostas e escolher os projetos que realmente fazem sentido para ela. E mesmo que continue mantendo essa relação com a Globo, especialmente com a possível nova temporada do programa na GNT, nada impede que a apresentadora comece a explorar novos espaços aí, novas oportunidades mais cedo ou mais tarde. Eu acredito que vai chegar num momento, cara, que a maioria desses apresentadores, dessas grandes estrelas da TV, elas vão ter suas próprias paradas. É claro que um Luciano Huck da vida, por exemplo, ele tem um projeto enorme para tocar. O Marcos Mion tá no Domingão agora, Ele tem um projeto enorme pra tocar. Não, quer dizer, o Marcos Mion tá no programa que era do Huck e o Huck tá no Domingão, certo? Então, assim, são programas de grande audiência na emissora. Então, esses caras, por hora, eu acredito que eles continuam. Mas eu acho que essa galera que tá indo mais pra série B, se a gente pode dizer assim, da emissora, esses programas de mais baixa audiência, eu acho que a tendência, cara, é eles irem caminhando aí pra um projeto mais solo, um projeto aí mais... uma rede social mesmo, ganhar dinheiro com publicidade, Instagram,
Instagram, canal no YouTube. Eu acho que é meio natural isso ir acontecendo, tá? Mas eu quero saber de você, você acha que a Angélica ela pode em algum momento deixar a Globo de lado e ir pra essa vida de influencer, né? Que hoje em dia todo mundo é influencer na internet. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.